Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Cenário diferente para o Gramado Notícias de hoje. Falamos aqui de Porto Alegre. Veja na edição de hoje, município quadruplica a oferta de Implanon para mulheres. Conselho de Administração da Gramado Tour tem novos integrantes. Câmara vai realizar sessão para debater eventos oficiais. Agosto Dourado tem ampla programação em Gramado. Serra Gaúcha é apenas o 5º maior destino da CVC. Veja a reportagem com Guilherme Paulos. Confira depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Gramado é o 5º destino mais vendido pela operadora CVC. Em almoço promovido pela FEComércio nesta quinta-feira, o fundador da CVC, Guilherme Paulos, apresentou sugestões para a retomada do turismo gaúcho. Ele destacou a necessidade de modernizar os eventos do estado. Disse ainda que eventos como Natal Luz precisam ter um planejamento para 5 anos e que deve pensar em trazer shows internacionais como Andrea Bocelli. Sugeriu também que o Festival de Cinema deveria homenagear Fernanda Torres e exibir o Oscar em Gramado. Em entrevista à Gramado TV, Guilherme Paulos destacou que o turismo gaúcho ainda sente a falta de maior número de voos. Olha, já está em progresso com a recuperação do aeroporto, né, de Porto Alegre, né, a liberação do aeroporto de Caxias do Sul também, o aeroporto de Canela, que a Infraero está fazendo um belo trabalho, principalmente para os voos executivos, e futuramente eu acredito que para a temporada de verão nós já vamos estar operando com o ATR, né, e o 190 que vai ser liberado, porque recentemente operou um avião de grande porte executivo lá no aeroporto de Canela e não deu problema. Diz que deu um destelhamento, mas não foi um tanto destelhamento, é mais um barulho que
foi feito do avião, né, chegando. Mas acho que tudo isso tem que ser bem preparado, então acho que as perspectivas são muito boas. Né? E os eventos, né? No seu festival de cinema, Semana Farroupilha, daí já vem o Natal Luz. Então tem uma série de atividades, né? O verão, se eu fazer o trabalho do verão, né? Inclusive, lá no Castelo vão ter a piscina nova, né? Com a prainha e tal, vai ficar muito bacana. Então, a água aquecida da piscina, um bar também com música. Então, atrativos tem bastante. Ele também apontou que o destino Gramado hoje é o 5º em vendas da CVC, mas diz que esta posição deve melhorar em 2026. Está em 5º, mas vem porque nós perdemos muitos voos, não só hoje o grande forte mesmo ainda continua São Paulo, com 45% das vendas da CVC. Depois, em primeiro lugar, né, está a Bahia, claro, Porto Seguro, Fortaleza, o Nordeste tudo. Né? Hoje, Gramado está em 5º lugar nas vendas da CVC, mas assim mesmo já aponta para o final do ano. Esse ano a gente deve chegar a quase 90 mil passageiros. Né? Então, acho que o ano que vem vai 120 mil passageiros. Então, a média de ocupação é de 15 mil quartos. Então, isso é muito bom, né, para o turismo. E a CVC é forte porque hoje, praticamente, ela é líder nacional. Né? E nós temos que trabalhar o mercado no Cone Sul, aqui o Uruguai, a Argentina, o Chile. Né? E com o aeroporto de Torres, isso vai facilitar muito. Vamos começar a brigar com Santa Catarina. Então, acho que tem perspectivas muito boas. Tem Cidreira, tem o Cristo, né? Você tem a região da Campanha com os vinhos nacionais, a Serra também, né? Os vinhos são premiadíssimos. Então, você tem um trabalho muito grande para fazer. Conselho de Administração da Gramado Tour tem nova composição. Rafael Adam, representante da Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias, assumiu o comando da Autarquia Municipal de Turismo e Cultura de Gramado. O Conselho da Gramado Tour é composto por 9 conselheiros, sendo 3 representantes do poder público e 6 membros de entidades da sociedade civil. Rafael foi eleito por unanimidade, ocupando o cargo que até então estava sob responsabilidade de Enzo Armes, ex-presidente do Convention Investors Bureau, Região das Hortênsias. Câmara de Vereadores terá sessão para debater os eventos oficiais de Gramado. A Gramado Tour é responsável por organizar os principais eventos públicos que movimentam a economia, fortalecem o turismo e projetam a imagem da cidade para o Brasil e o mundo. Para apresentar suas ações, projetos e o funcionamento da autarquia, a Câmara Municipal realizará uma sessão especial na próxima quinta-feira, 7 de agosto, às 18 horas. No plenário, Júlio Floriano Petersen, com a presença da presidente Rosa Helena Volk, de servidores da autarquia e de todos os integrantes do Conselho Administrativo. Toda a população e a imprensa estão convidados a participar. A Gramado Tour faz a gestão do Gramado em Concert, Vindima de Gramado, Páscoa em Gramado, Festa da Colônia, Festival de Cinema e o Natal Luz, que em 2025 chega à sua 40ª edição. Agosto Dourado terá ampla programação. A Secretaria de Saúde se prepara para mais uma edição do Amamenta Gramado, uma campanha dedicada a incentivar a amamentação e conscientizar sobre sua importância. Neste ano, o município promove atividades em todas as unidades de saúde, reforçando o compromisso com a saúde materno-infantil. A programação inicia nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, e continua até o dia 7. Exposição fotográfica com o tema Registros da Trajetória do Amamenta Gramado no bairro Carnel, piquenique em família, encontro de gestantes e puerpérias, palestras, consultas, mamaços estão entre as atividades. Horários e data de cada ação podem ser conferidos no Instagram, @Prefeitura de Gramado. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em Gramado e região. A previsão do tempo é um oferecimento do supermercado Sempre Bom. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Mais um dia de sol e tempo seco em Gramado, mas hoje com um diferencial. Na parte da tarde, com os termômetros marcando cerca de 21 graus, moradores e turistas até tiraram os casacos e curtiram o calorzinho fora de época. Primeiro dia de agosto já começa com temperatura mais alta. Nesta sexta-feira, a mínima deve ficar em torno de 16 e a máxima sobe para 24.
Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Município quadruplica a oferta de Implanon para mulheres. De acordo com dados da última pesquisa nacional de saúde realizada em 2019, com mulheres brasileiras entre 15 e 49 anos sexualmente ativas, 19,5%, cerca de 8,1 milhões de mulheres, não utilizavam nenhum método contraceptivo. Preocupado com a saúde do público feminino e em oferecer alternativas seguras de planejamento reprodutivo, a Secretaria de Saúde vem desde 2023 oferecendo o Implanon, método contraceptivo de longa duração, de forma gratuita e com o acompanhamento humanizado às mulheres da rede pública de saúde. Olha, começou com uma iniciativa de uma relação com o deputado Thiago Duarte, através do Instituto do Diederich de São Sebastião do Caí, que fez um projeto social muito interessante. Então ele veio com esse intuito, nós ganhamos uma quantidade, focamos um público-alvo, crianças, jovens vulneráveis, enfim, adolescentes. E isso começou a tomar um corpo, a gente foi treinando, e com o passar desse tempo, né, foi em 2022, né, com o passar desse tempo a gente foi introduzindo e vendo a vantagem desse trabalho, a segurança. Então a gente hoje tem as nossas equipes treinadas, nossos enfermeiros estão treinados para implantar, para instruir, e é um método anticonceptivo de 3 anos, então ele é ultramoderno. Tem algumas situações pequenas, mas na grande maioria funciona muito bem. Então a gente focou como um investimento para essa população e estamos gradualmente ampliando o número de usuários, né? Então, num planejamento, e estamos muito felizes com esses resultados. O método é indicado para mulheres que desejam contracepção de longo prazo, sem precisar que lembrem diariamente, e também é utilizado por mulheres que não podem usar estrogênio. Como o secretário falou, nós iniciamos em 2022, de fato em 2023, né, com a colocação dos primeiros implanons através dessa portaria que o secretário falou, né, de São Sebastião do Caí, e após isso, após os 30 implantes iniciais que nós recebemos, o município começou a adquirir esse implante com recurso próprio, né, justamente pensando nesse investimento para a redução de gestações não planejadas, né, ou indesejadas. Hoje, então, o implante, nós temos alguns critérios específicos para colocar em algumas mulheres, né, então, assim, são vários critérios, né, mas dentre eles os principais, adolescentes de 14, a partir dos 14 anos, que foi um grande avanço, né? Logo que nós iniciamos, nós não tínhamos essa regulamentação para poder aplicar em adolescentes, porque a bula do método permitia apenas a partir dos 18 anos, mas então com pesquisa, né, e tudo mais, nós em 2024 começamos a colocar nas adolescentes, então é super importante até para a gente diminuir os nossos índices de gravidez na adolescência, né? Mulheres em situação assim de vulnerabilidade social ou psicossocial, que sejam acompanhadas por qualquer serviço de assistência social, seja o CRAM, o CRES, as nossas assistentes do município, também usuárias com alguma deficiência intelectual, então do CAPS, da APAI, então são vários grupos prioritários nesse momento que nós conseguimos abranger, e agora com essa aquisição de mais unidades, a gente está ampliando um pouco mais assim, para pacientes multíparas que têm 3 filhos ou mais e não se adequam a outro método, para população transgênero, né? Então foi ampliado bastante, a gente vê um grande ganho, né, com tudo isso. Em Gramado, em 2023, 30 mulheres receberam um implante do Implanon. Em 2024, 53. E neste ano, o número de mulheres que vem aderindo a esse tipo de contracepção vem aumentando consideravelmente. De janeiro a julho, 66 já fizeram o implante subdérmico. Nesta quinta-feira, 5 mulheres estiveram realizando o procedimento no posto de saúde. É um bastão, assim, deste tamanho, mais ou menos uns 5 centímetros, acredito eu, que ele é implantado no braço,
tá? Ele fica nessa região aqui e ele é subcutâneo, numa camada superficial da pele. Então, até o mês de junho, quem estava fazendo exclusivamente os implantes, né, colocando os implanons, era o Dr. Fernando. E agora, em junho, nós recebemos uma capacitação, né, da equipe de Florianópolis e de São Paulo para os enfermeiros. Então, é regulamentado pelo Corém que o enfermeiro coloque. Então, nós treinamos os nossos enfermeiros da atenção primária e os enfermeiros, então, agora têm essa capacitação para poder implantar e também para retirar. O implante, ele dura 3 anos. Hoje, ele é o método mais eficaz que existe no mercado. Então, a taxa de falha, né, que a gente sabe que nenhum método é 100% seguro, ele é 0,05. Então, ele é até mais eficaz do que a vasectomia, do que a laqueadura, né? Então, é um método, assim, que a gente vê que é muito efetivo. Ele dura 3 anos, então... Em geral, algumas contraindicações existem, né? Então, assim, pacientes que têm, por exemplo, enxaqueca ou cefaleia com muita frequência, alguns casos de sangramento aumentado. Então, tem alguns critérios clínicos que a nossa equipe faz toda uma avaliação inicial, faz uma conversa com a paciente, explica tudo e avalia para ver se, de fato, aquele método é o melhor para ela. Então, a gente sempre fala que para qualquer método contraceptivo é sempre uma conversa, uma decisão conjunta da equipe com a paciente, né? Então tem que ver qual é o melhor método que se adapta para aquele indivíduo, para aquela família. Essa implantação, existe um corte, é feita anestesia, fica alguma cicatriz, tem que ser feito um repouso, como é que ela acontece? É muito tranquila a colocação, assim como a retirada, né? Mas a colocação, o Implanon, ele já vem com um dispositivo de aplicação. Então, para a paciente não sentir nenhum desconforto, a gente faz uma anestesia local, né, com seringa e agulha de anestesia. Então, o que as pacientes costumam mais sentir é a picada da anestesia, que pode arder um pouquinho a anestesia, e a colocação, então, é totalmente indolor. É com um aplicador que já vem um dispositivo do próprio Implanon, que ele, então, coloca o Implanon, é feita uma pequena incisão com o próprio aplicador, e fica o Implanon, então, abaixo da pele. Para retirar, também a gente faz anestesia local e é feito uma pequena incisão com uma laminazinha de bisturi muito pequena, que é indolor também, porque está anestesiado, para retirarmos, né? Tanto na colocação como na retirada não é necessário repouso, a gente só deixa um curativo fechado, como, querendo ou não, é uma picadinha ali, fica uma possível porta de entrada. Então a gente só deixa um curativo e a paciente pode seguir com as suas atividades normais no decorrer do dia. Bem tranquilo, então, para quem quer essa proteção com mais eficácia. E a gente sabe que agora tem uma portaria do Ministério da Saúde. O que mudou com essa portaria em relação a esse tipo de contraceptivo? Ótima pergunta, Laura. É importante frisar que essa portaria ela saiu agora, bem recente, né? Mas Gramado sempre de olho em busca, né, de melhorar os processos, né, de melhorar os índices de gravidez na adolescência, de gestações não planejadas. Já incorporou o Implanon no SUS, financiado pelo município, desde 2022, início de 2023. Mas agora, com essa regulamentação do SUS, o Implanon ele foi incorporado como um método de planejamento reprodutivo pelo SUS. Já saiu as portarias, todas as orientações de como vai funcionar e acredito que em breve a gente vai receber, assim como a gente recebe, por exemplo, o DIU, assim como a gente tem a vasectomia, a laqueadura, as pílulas anticoncepcionais, né, os injetáveis, a gente vai começar a receber pelo SUS. Então a expectativa é que no momento que o Ministério começar a disponibilizar para nós, a gente possa abrir para o público em geral. A Secretaria de Saúde de Gramado coloca para mais esclarecimentos sobre o Implanon, bem como os critérios para inclusão no programa, o usuário deve buscar a unidade de saúde de referência do seu bairro. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.